Olá pessoal, sou Daniel Mastral e aqui mais uma vez com Isabela. Hoje nós vamos bater um papo cabeça sobre vida conjugal, relacionamento, de casal, e vamos falar também um pouquinho sobre submissão feminina, educação de filhos, acatando, o pedido que muitos de vocês têm feito pra gente. Então vou deixar a Isabela iniciar esse bate-papo, né? Ok. Bom, as pessoas tinham pedido que eu falasse a respeito dessa questão de submissão feminina e o relacionamento do casal. Na verdade, assim, eu acho que é algo bastante simples, mas ao mesmo tempo é bastante complicado. Por quê? Vamos ver. A submissão, ela, para ser submissão, ela tem que ser voluntária, de bom grado, né? Senão você está sendo, na verdade, coagido a agir de uma determinada maneira. E é uma via é uma via de duas mãos. Se a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao cabeça, ela também diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, se você for parar para pensar no tipo de amor que Deus espera do marido, e se você pensar também que Cristo, ele compara a igreja com a sua própria noiva, então a gente começa a ver que está em jogo um tipo de amor que não é natural do ser humano caído do final dos tempos. Né? O amor que a gente vê é o amor interesseiro, o amor que busca exatamente isso, os próprios interesses. Que chega lá em Coríntios fala, o amor não busca os próprios interesses, dentre outras coisas, né? Diz que ele não se ensoberbece, que ele não se ufana, ele não busca, ele não se ressente do mal, ele jamais acaba, né? Sempre perdoa. Então, assim, é um amor que a gente tem que buscar, o amor ágape, né? Aquele amor incondicional, acima de tudo, e que você procura o melhor para o seu cônjuge. Aqui estamos falando, né? De casal. Então, se o marido ele não estiver interessado em exercer esse tipo de amor, quiser apenas bater na mesa e que a mulher obedeça... Aí virou autoridade, não autoritarismo. Autoritarismo em vez de autoridade. Então, assim, o marido que ama dessa forma, ele vai ter naturalmente a submissão da esposa, porque o que a mulher busca é ser amada, se sentir acolhida, ter segurança ao lado da pessoa que ela escolheu, né? A gentileza faz toda a diferença. Então, assim, você não vai precisar ficar dizendo o tempo todo que a sua esposa precisa ser submissa a você, porque ela vai ser, naturalmente. Então, assim, o Daniel Putz, é difícil dizer em poucas palavras, porque assim, no outro vídeo, não sei onde que saiu esse outro vídeo, mas enfim, eu tinha comentado assim, que ele me deu tudo, e ele pensou da maneira financeira da coisa e colocou como... mas eu fui um instrumento, mas eu não estava falando tudo apenas financeiramente. O tudo é um tudo emocional também, né? Então, assim, se você não quer escutar sua esposa, se você não quer acolher, se você não quer compreender que o coração feminino é diferente, né? Se você não... né? Então, o que se espera dessa pessoa? Mesmo que ela seja submissa, na verdade, ela não está feliz, ela no fundo não te respeita, né? Ela está apenas sendo obrigada, como as mulheres foram obrigadas a um monte de coisa ao longo dos séculos, né? Então é só mais uma pessoa cativa, escrava do próprio marido. Então, assim, antes eu não sabia direito nem quem eu era. Eu não estou nem querendo falar mal, né, do meu pai ou da minha mãe, mas o meu pai especialmente, italiano, né, vinha de uma educação mais rígida, especialmente em relação às filhas.
né? Então, assim, você acaba sendo mutilada, você acaba sendo, isso não pode, você escuta muito não, não, não. Então você não consegue nem descobrir quem você é, ou do que você gosta. Se eu aparecesse hoje na frente do meu pai com todos esses piercings e Seria tatuada, deserdada. quer dizer, não seria bem aceito de forma nenhuma, né? Mesmo na medicina, né, tem esses preconceitos. O Daniel, ele nunca foi assim, ele nunca me boicotou em nada. Então, a partir do momento, claro que o meu objetivo de vida não era encher a orelha de piercing, mas a partir do momento que eu fui me descobrindo e fui descobrindo o que eu gostava e que Deus ele se alegrava com aquelas descobertas, o meu marido não foi um empecilho para mim, muito pelo contrário, ele foi um incentivador em tudo. Então é nesse sentido que eu digo que ele me deu tudo, incentivo, tudo é tudo, né, gente? Então, assim, não precisa, eu não tenho nenhum problema em falar sim para seja o que for, porque ele recebe a direção de Deus. Então, eu sempre pergunto, o que Pop disse? E o que Pop disse, para ele assim será, porque eu não tenho nenhum interesse de sair do centro. Não tenho nenhum interesse em desobedecer, seja ele peitar, sabe? Brigar, fazer guerra de nervos, né? Bater o pé, porque aí as mulheres começam a ficar assim. Começam a ficar, tipo, vou fazer porque eu vou fazer. Ou Desafiar, né? Desafiar, exatamente. Brigar, ficar aquela pessoa rixosa, né? Porque... E a Bíblia fala da mulher rixosa, exatamente, que é melhor você morar no deserto do que com ela. Exatamente. Rixosa, né? Então, é isso, gente, sabe? Então, por isso que eu disse que a fórmula é simples, mas ao mesmo tempo é complicada. É cumplicidade, né? E a gente procura partilhar de tudo, né? Algumas vezes, mais de uma vez, eu assisti programas femininos com a Isabela, vestido ideal, casamento cigano, né? Que hora para tocar o telefone, né? O programa da Abby, do Dance Moms. Deixa eu desligar esse telefone. Então é cumplicidade. Muitas vezes, né? Muitas, não sei. Eu assisti programas femininos com a Isabela. Assisti Vestido Ideal, Casamento Cigano, Teen Esquadrão da Moda. Esquadrão da Moda. São programas assim muito legais que os homens amam assistir. E ela também assiste comigo. Eu assisto qualquer coisa com ele. Vale tudo, porrada, né? Vale tudo você não assiste, mas o UFC... O UFC, Vale tudo. Vale tudo. O UFC. É. Então a gente partilha. A educação de filhos também. Então, quer dizer... Mas espera aí, você falou da questão do respeito, da cumplicidade. Tudo isso é um reflexo daquele amor ágape. Então, assim, o marido deve buscar o amor ágape, a mulher também, né? Mas, na verdade, sobre o marido tá a questão de amar e cuidar, para que não se interrompam as orações dele. Quer dizer, Deus cobra do homem, né? A questão de a posição sacerdotal, exatamente, né? Que é a de Cristo, cuidando da igreja. Sim. Né? Cobra do homem. E é interessante, a Isabela, ela nunca reclamou. Nós passamos muitas privações. A gente, quando casou, não tinha nada. Nós chegamos a dividir um café. Parece surreal isso. E num seminário, né? Mais de uma vez a gente dividiu, mas no seminário... Sim, né? Dividimos um café. A gente, assim, às vezes não tinha pouca coisa para comer em casa. Não tinha dinheiro para sair da nada. Né? Às vezes nem para pôr gasolina. A gente punha com moeda. Punha com moedas, aí falou, olha, R$2,50. O cara passava um pouco, já não tinha. E a Isabela nunca reclamou. Né? Ela nunca se queixou, nunca chegou a dizer, eu sou médica, eu tinha mais conforto na casa dos meus pais e agora eu não tenho. Nunca foi, sempre foi uma batalhadora que lutou ao meu lado, que superou as dificuldades ao meu lado, que suportou as ameaças da Irmandade, porque eles eram folgados, né? Mandavam, na época era pager, né? Era o bip, mandavam mensagem, telefonava, tripudiava, e ela podia ter desistido. Eu não quero essa vida pra mim, né? Esse negócio é muito louco, né? Mas eu sabia que eu estava no centro, eu sabia que eu tinha que estar lá, que eu tinha que ajudar a sustentar, que aí vamos lá. E esse é a grande pegada, né? É essa sinergia de estar junto. É estar junto de verdade, não é só no papel, não é só fazer um juramento no altar, é colocar aquilo em prática no seu dia a dia, né?
E então a gente partilha de todas as coisas, né? Das dificuldades, das alegrias, né? E a questão que a Isabela colocou é muito bem pontuada, a diferença de submissão. Tem mulheres que apanham do marido, tem mulheres que o marido chega em casa e fala, eu quero lavar, passar, cozinhar, quer dizer, ele quer uma empregada. Ele quer uma empregada. Então assim, eu nunca me fez menos homem lavar uma louça, nunca me fez menos homem trocar uma fralda. Não mesmo. Foi, na dar verdade, uma mamadeira. Na verdade, ele lucrou, ele teve uma experiência positiva. Ele fez mais pai, mais marido, mais, né? Eu acho que não houve nenhum decréscimo, pelo contrário, né? Só acrescentou tanto ao filho quanto a ele também. É divertido no final das contas. Nossa, é o máximo, uma experiência muito... As pessoas estão com medo que o mundo vai acabar. O apocalipse, o anticristo, e tem gente que não quer ter filho. Então eu tenho aconselhado as pessoas a desfrutarem das experiências que Deus te proporciona. Aproveita o dia do hoje. Você tem condição de ter um filho hoje? Tem um filho. A gestação é mal barato, o nascimento, né, os primeiros dias, semanas, foi uma experiência. Você vai se furtar disso. Não, eu adorei ficar grávida, foi um período muito bom. Se Jesus vier agora, a gente vai embora, o bebê vai junto. E os bichos também vão junto. Então não precisa ficar preocupado, não. Aproveita, desfruta da vida, né? Não é isso? Sim, agora se não for o momento, não é o momento e também não é obrigação. Não é obrigação. Aí é que tá, sim, tem né? que ser uma coisa de comum acordo, né? E aí, quanto à educação de filhos, é uma outra questão que perguntam bastante pra gente, é a questão de... sim, só um detalhe, tem maridos que depreciam a esposa. Eu ia falar isso. Que em vez de, assim, buscar extrair o melhor dela, a dona as qualidades, né? A patroa chata, né? Esse tipo de exatamente, deprecia e ofende. Você é feia, você é isso, você é aquilo. Eu recebo muitos e-mails assim. Quer dizer, esse marido não ama a esposa. Esse daí não é o amor que estabelecido nas escrituras. Esse casamento está fadado ao fracasso, né? Porque eles vão conviver juntos, mas não se amam, não se respeitam. Acaba ficando uma coisa insuportável, né? E virou um cativeiro. Exatamente, é o que eu falei, vira uma escrava, o marido também, aí ele só quer estar fora com os amigos, né? Os amigos falam aquilo que ele quer escutar, geralmente, e assim vai, uma bola de neve, né? Pois é, quer dizer, não separa um tempo com a família porque ele acha que a família é chata. Né? Enquanto que a ordem estrutural que Deus estabelece pra gente é Deus, família, ministério. Então o ministério vem depois. Se a gente colocar o ministério na frente, eu conheço pessoas que ficam o dia inteiro na igreja, mas não são participantes em casa. Não é pai, não é marido, não é presente, né? Então, eu deixei de te acompanhar nos seminários que eu tinha que ser mãe. Claro, tinha que cumprir o papel de mãe. A gente vai deixar o nosso filho com quem? Quem melhor para cuidar do filho do que a mãe, do que o pai? Né? Então, claro, Isabela tinha que ficar na retaguarda aí. E desde pequeno, né, nós sempre tivemos um diálogo muito aberto com o Micael. Né? Muito franco, explicamos tudo, né? Assim, agacha, olha nos olhos. Nunca precisamos elevar o tom de voz. Né? Nunca precisamos dar um tapa aqui, um tapinha que qualquer tipo de ameaça, se você não parar, tal coisa, nada disso. Sempre linear. Porque aquilo que a gente exigia dele como caráter, como valor, nós procuramos viver. Então ele olha para nós como modelo, como uma referência. Ele não via uma casa cheia de gritaria, de briga, de confusão. Era um lugar de paz, sempre foi. Um lugar de paz. Então, assim, às vezes eu evitava de levar ele em determinados lugares onde eu sabia que ia ter confusão. Pois é. Então, às vezes, não dá para frequentar, às vezes, até mesmo a casa de familiares, porque não dá. Então... Isso é uma coisa que eu tenho falado para eles também. Às vezes existem pessoas tóxicas ao seu lado, isso pode ser até mesmo parente, que às vezes se mete na vida de casal. Por isso que a Bíblia diz deixar pai e mãe, não é abandonar pai e mãe. Significa que você vai ter as suas experiências e os seus erros. Se você permitir essa intervenção de toda hora alguém dar pitaco na tua vida, de tomar partido de um lado ou do outro, sua vida vai virar um inferno conjugal. O seu ambiente também, criar só de briga, de confusão, eu acho que não tinha que submeter o meu filho a isso. Exatamente. Então a gente procurou estabelecer valores para ele que ele leve para o resto da vida. E o maior valor é o exemplo que a gente pode dar como pai, como mãe, sempre dialogando, sempre conversando, sempre explicando as coisas. Lembro que uma época...
ele tinha que tomar antibiótico. Sim, foi a única vez que ele ficou mais doente, assim. É, Que porque a ele gente teve... vê filho toda hora doente, toda hora maltrapilho. Mas a gente vai isso chegar não, nisso. cuidado. Tá bom, fala você Então, que é melhor. ele era... O que eu tava falando? É do Do antibiótico. antibiótico. Então, foi a única vez que ele teve uma otite dos dois lados junto com uma bronquite. E aí ele tinha que tomar o antibiótico, ele tinha 3 anos, e o gosto do antibiótico provocava ânsia nele. Então, Marcelo estava viajando, ele tinha febre, me chamava à noite, tudo, eu não estava acostumada com isso. Aí eu pegava o líquido e falava, olha, a gente vai ter que tomar, que é para você melhorar o seu ouvido e tudo mais. Eu sei que tá ruim, mas vamos tentar? Porque se você jogar fora o remédio, aí eu vou ter que preparar outro copinho para você, porque a mamãe não pode deixar de te dar esse remédio. Então ele, eu vou tentar tomar. Uhum. Aí ele tomava assim, pensava, meu Deus, não vomito. Aí todo dia, né, tinha que fazer aquilo. Eu dizia, olha, Micael, talvez se eu segurar seu nariz, prender, você vai sentir menos ânsia. Posso fazer assim? Aí ele, pode. Eu segurava o narizinho dele, ele virava o copinho. E assim, geralmente tem mães que tratam como se fosse no veterinário. Você agarra a criança, a força até na gritaria. Vacina, a gente explicava para ele, tem que tomar, é importante. Ele tinha consciência. Sim, ele ia, né? Depois já saía, brincava que fazia massagem, que melhorava, tudo. Ele chorava 30 segundos e acabou. Não tinha. Então, isso de conversar, a criança entende muito bem. Sabe, a questão de terminar a brincadeira, tava lá, tudo espalhado, não sei o que, eu sabia que era a hora, porque precisa ter rotina, precisa ter horário. Banho, janta. Aí então, filho, vamos tomar banho ou tal. Ele, deixa eu só terminar a brincadeira aqui, que tá faltando não sei o que. Aí falar, tá bom, então vai terminando a brincadeira, que eu vou preparar seu banho. E terminava numa boa, nunca teve essa coisa de arrastar a criança chorando para banho, ou de arrastar a criança chorando pro quarto para dormir. Ele sempre dormiu bem, a noite toda, sem medo de escuro, sem medo de nada. Porque nunca demonizamos nada, a gente nunca ficou falando, cuidado, é o demônio, vai te assombrar, fantasma, nunca teve essa pegada. Né? Sempre a gente procurava preencher o coração dele com coisas positivas. Uma única vez na escola, eles passaram, na aula de inglês, passaram um trecho... Ele era criancinha, né? O filme do Gremlins. Foi muito adequado. E ele ficou assustado, porque acho que o Gremlin matou uma senhora, matou uma senhorinha. Não sei porque eu nunca assisti. Foi uma coisa assim, né? Eles mataram uma senhorinha lá. Aí ele falou, pô, mataram a vovozinha, ele estava todo traumatizado com isso. Aí uma única vez, à noite, sim, ele teve, assim, ficou um pouco assustado, né? Gravar em casa é assim mesmo, tá? Tocando o telefone, deixa eu tocar. Então, uma única vez ele ficou realmente assustado. Eu fui até ele, abracei, né? Oramos por ele, ungimos ele. E naquela mesma noite... Mas a gente orou sem ele estar sem aquela coisa muito explícita, porque ele não precisava escutar. Na verdade, quem precisava escutar era Deus e os anjos. Então, muitas vezes, enquanto o abraçava, enquanto fazia um cafuné, passava o óleo e tal, pedia para Deus, tudo, mas sem aquela coisa de... Porque ele não consegue entender isso ainda, né? Essa questão espiritual. Não adianta. Ele era muito pequeno, não tinha como compreender. Então, assim, o diálogo, essa abertura, né, de conversa com ele, sempre foi muito importante, né? Construir o caráter, mas acima de tudo, ele via esse caráter em nós também. Via harmonia no lar, né? Via respeito no lar, né? A gente sempre procurou fazer as refeições juntos, né? Saía tudo junto. Mas principalmente esse respeito, tipo, eu falo com ele, falo de maneira respeitosa, não existe, né? Não sei o que, tal. Vai lavar a louça. Faz isso, ou faz aquilo, ou tô cheia, não aguento mais, esse tipo de coisa, né? Então não existia isso. Então a criança vê e ela percebe que ela é tratada da mesma maneira. Então ele aprende também a tratar da mesma maneira. Não tem uma pessoa, conheço o Micael, isso não é ser mãe coruja, não.
dizer, puxa, Sim, ele é tão muito educado, muito nossa, como ele é respeitoso. educado, né? Como ele fala bem, tudo, desde bebê. Trata todo mundo igual, do faxineiro ao presidente. Mas desde bebê, eu saía, levava ele no shopping e tal, ele queria conversar com todo mundo, ele conversava com a vendedora e contava coisas, e todo mundo, que gracinha, que gracinha. Mas é um reflexo de casa, de saber que existe diálogo, que ele pode conversar, que as pessoas vão entendê-lo e ele vai ser entendido também. Então, primeiro ponto, converse, né? Não faça na brutalidade. É super importante. Outra coisa, eu vejo mães que acham que o filho com 3 anos é capaz de tomar banho sozinho, de escovar os dentes sozinho. Não, ele não é capaz. Não é. Você tem que, até uns 7 anos de idade, eu dei banho no Mikael, e depois a gente tinha a rotina, né, do que lavava primeiro e como lavava. Aí eu fiz uma lista para ele, coloquei do lado de fora do box, na altura do olhar dele, e ficava de fora nos primeiros dias, né, ele já sabia ler, 7 anos, então lavar isso, lavar aquilo, lavar não sei o que, tal. E aí ficava de fora olhando, esqueceu algum item, tal, até ter certeza que ele sabia. Tava dominando, né? Isso, escovar os dentes é a mesma coisa. Ele nunca teve uma cárie. Hoje o né? vai para 15 anos, não sabe que tem uma cárie. Pois é. Eu já tinha arrancado um dente nessa. Pois é. Pois é. Eu também já tinha tido cárie, porque eu nunca tinha ido no dentista com 15 anos, nunca. É um luxo pro dentista, arrancava o teu dente. Mas assim, às vezes você tá lá vendo jornal, né? A criança vai deitar cedo. Vamos escovar os dentes. Às vezes você não tá afim, mas você tem que ir, né? Pai, mãe, você tá lá para isso. Participa, exatamente. Acompanha a escola. Essa aqui acompanha de perto. Né? Agora menos, né? Sim, mas ele tem que ter mais autonomia, mas acompanha de perto o desenvolvimento escolar, está aprendendo, estudava junto. Tinha que fazer tudo, lição de casa então, assim, junto. é uma parceria, uma sinergia. Nunca houve, assim, ressentimento, para dizer, que chato. Não, eu sei que tem que fazer, minha mãe e meu pai estão fazendo melhor, né? Sempre foi muito tranquilo. Uma outra coisa que às vezes me perguntam, né, de relacionamento, a gente precisa aprender, homem e mulher, paciência e tolerância. Então, não deixa represar nada no seu coração. Vamos supor que a Isabela pede para eu fazer alguma coisa e eu não quero fazer aquilo. Aí eu faço, né, por protocolo, eu faço para não arrumar briga, por exemplo. Aí ela pede, eu faço outra coisa. Vai chegar uma hora que aquilo vai represar dentro de mim, eu vou estourar e a gente vai ter uma briga homérica por uma coisa pífia. Né? E como aconteceu. Nós tivemos que aprender, sim, né? Sim, no início tinha briga, no primeiro ano de casado, né? Isso está nos livros, a gente nunca camuflou, você não nunca nasce dourou sabendo, a pílula, né? Não nasce sabendo. O erro faz parte do acerto. Mas então, você tem que querer acertar. Tem que querer acertar, você tem que aprender com o erro. Então, não deixa acumular. Poxa, tem uma coisa que me incomodou hoje. Sinaliza. É o que a Bíblia fala, não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Né? Deixar para depois, às vezes, não é a melhor coisa. Eu, na minha cabeça, na época, né, eu achava, vou deixar para amanhã, estou de cabeça fresca. Porque isso dá espaço ao diabo, né? A questão do sol se pôr, né? Porque assim você está dando. Exatamente, não dei lugar ao diabo. Então, eu imaginava, no início, né, que eu conversando no dia seguinte, a minha cabeça estaria mais fresca e eu teria mais serenidade para trazer harmonia naquela situação que estava de conflito. Só que a mulher, ela não consegue isso, né? É natureza, ela precisa falar, ela quer resolver logo o negócio. Né? A mulher fala mais que o homem. Né? Então, eu tive que aprender isso. Eu ia ficando cada vez mais louca. Exatamente. Então, nós temos que aprender a conviver, né? E respeitar as nossas diferenças, porque o quebra-cabeça é assim, as peças são diferentes e se encaixam, né? E para que houvesse esse equilíbrio, essa harmonia. Então é respeito, é tolerância, às vezes tem que ceder sim, eu tenho que ceder, ela tem que ceder, faz parte. O que não pode deixar é represar. Se você cedeu e você não queria ceder ou não explicou por que não cedeu, isso vai gerar um problema. É uma questão de tempo, é uma panela de pressão. Porque se ela ama também, ela é capaz de entender. Se ele explicar, ok, deixa para depois, ou saímos outro dia, fazendo tal coisa, não tem problema. Tá? Primeiro você, seu bem-estar, né? Depois a gente vê. Mas isso é um tempo, um treinamento, uma vontade. Porque a gente sabia que cada vez que errava, os demônios iam com tudo. Então a coisa virava algo realmente perigoso, né? E que poderia terminar em tragédia de fato. Porque era uma coisa
quer dizer, a coisa era uma da brecha. centelha que você Exatamente. dava, né? A legalidade. Nossa, era... Mas isso está narrado nos livros, a gente colocou isso de maneira enfim, muito, é só a questão de pontual, querer né? aprender, né? Então, voltando, se você é mãe, cuide do seu filho, né? Você deixar a criança toda... Ah, a criança toma banho uma vez a cada 3 dias. Não tem isso, gente. Né? Cuida, escova os dentes. O Mikael, eu aprendi a colocar rinossoro no nariz de uma medida tão simples. Ele espirrava, não tinha nada no nariz para sair, gente. Compra o sorinho, coloca, ensina ele a suar o nariz. Sim. Quando ele era muito pequenininho, eu punha o soro e limpava com um cotonetezinho, ele já estava acostumado e tal. A gente fazia isso conversando, tudo. Contava história antes de dormir. Sim, então, tinha que deitar ali na cama e era gostoso, era divertido. Muito legal, assistia desenho junto com ele. Todos. E muitas vezes tinha os passeios de menino. Às vezes eu saía, eu e ele, debaixo de uma direção de Deus isso, e ele era pequeno ainda, né? Olha, vamos sair com o papai hoje. Bati um papo assim de menino. E até hoje, né? Ele vai para 15 anos de idade. De vez em quando eu saio com ele, vou tomar um café, vou jantar com ele em algum lugar perto de casa, vou comer uma pizza e a gente bate um papo, né? Procuro saber como é que está a vida dele, como é que estão os sentimentos, né? Porque isso é muito importante, esse relacionamento. Então ele torna-se também um amigo nosso. E ele é super carinhoso, ele chega, beija, abraça, aperta a gente, dá o abraço de família. Claro que ele tem os momentos rebeldes, porque ele tá na fase, então sim, assim... mas anos-luz do que eu fui, anos-luz, sim. Imagina. Mas claro que ele vai se identificar com o grupo, porque isso faz parte do desenvolvimento. Então nesse momento o grupo se torna o cerne e os pais ficam numa posição secundária, entre aspas, mas assim, como ele falou... Mas isso não maculou o respeito. Exatamente. Não maculou o respeito que tem pela gente, né? Então isso tudo tem sido muito legal. Eu jogo videogame com ele, xadrez. Então tem sido assim, são experiências muito gratificantes. O negócio dos desenhos... Nunca forçamos nada, né? O inglês, por exemplo, né? Tudo tem o tempo, modo e propósito. Como eu estudava com ele, fazia todas as lições de casa, estudava para todas as provas. Eu sabia que ele não gostava, que ele não estava pronto para aquilo, né? Começar inglês com 3 anos, né? Você vê as crianças lá, às vezes da escola mesmo. Já está fazendo inglês, 3 anos, 4 anos. Não adianta o Mikael fazer inglês agora. Ele não... Mas de repente deu um start nele. E aí fui eu que corri atrás. Falei, olha, agora é a hora de ele começar a fazer inglês. Vamos investir, vamos pedir para Deus condições. E olha, ele é o melhor aluno da escola. Em 2 anos ele pulou níveis. No final do ano passado, agora nós estamos no final, né? No final do ano passado, disseram, olha, ele tem que pular uma turma ou 2. Porque o rendimento dele muito... Ver filme sem legenda, né? Em 2 anos, assim, tipo, ele inclusive quer trabalhar com isso, né, futuramente. Dando aula de inglês, né? É uma coisa que por enquanto ele se identifica. Pode ser que isso mude, né? Pode ser que mude. Mas a gente sempre procura apoiar. Então, eu lembro que uma coisa que eu não tinha dos meus pais era esse apoio. Parece que já tinha aquela coisa pronta. Você tem que ser médico, você tem que ser engenheiro, tem que ser advogado. Na minha família era químico, porque aí você vai ter dinheiro. E a nossa preocupação não é ter o dinheiro, é ser feliz, né? Porque tem pessoas que têm dinheiro e não são felizes, né? Tem tudo, né? Que nem o Robin Williams, né? Eu gravei o vídeo passado sobre suicídio, né? Ele tinha tudo, tinha dinheiro, tinha fama, né? Prêmios, e o cara se enforca, o cara se mata. Quer dizer, então isso não traz felicidade. Toda essa correria de atrás de prosperidade e tal, se você não tem um lar estruturado, se você não tem uma base estruturada, tudo isso é vão, tudo isso é vapor, acaba. E a vida passa na hora da crise, na verdade, o esteio vai estar, não vai ser no grupo de amigos, até pode ajudar, né? Mas o esteio, quando as coisas apertarem, ficarem feias de verdade, se houver um momento assim, é em casa que... E uma coisa que a gente teve que aprender também, faz parte do processo de crescimento, né? Quando começava o ponto de conflito, a gente parava e orava, né? Então isso é difícil. E é difícil porque você tem que engolir, né? Aquele momento que você quer pôr pra fora, que você quer falar, que você tá louca, que você se acha cheio de razão, né? E dá vontade de você exercer autoridade, bater o martelo de Thor. Eu exerci muita autoridade nele. Então, aí tinha que parar tudo, engole, vamos orar junto,
vamos buscar direção para Deus, vamos pedir perdão para Deus, estratégia para Deus. Às vezes a gente parava o carro para orar, né? Porque... Não vamos parar agora, porque senão... Exato. Então, é isso que nós temos, é isso que conserva. E olha, nós vamos para 19 anos de casado, né? Isso. Né? 19 anos, 19 anos de casado. E graças a Deus, sem hipocrisia, a gente desfruta de um lar. Porque as pessoas têm grana para comprar uma mansão, a gente mora no aluguel, né? Mas nós temos um lar, né? Um lar, é um refúgio, é o esconderijo do Altíssimo. O local que você chega, poxa, eu estou em casa, que gostoso. Tem pessoas que escrevem para mim e falam, não quero ficar em casa, vou ficar mais tempo no trabalho, né? Porque eu não suporto chegar em casa. E convive tão pouco com a esposa, com o filho, quer dizer, porque trabalha toda a jornada, né? Aí no final de semana o cara vai jogar bola, sai com os amigos, porque ele precisa do lazer. Fala mal da mulher. Aí ele fica um pouquinho com a família. E esse pouquinho já brigam, já dá divórcio, separação e tudo mais, né? E a mulher escuta aquilo das amigas também. Não cede não. Né? Porque ele tem que comer na sua mão e é assim que tem que ser, né? Pois é. Então, essa é a questão, né? A gente tem que... É a manutenção, não é apenas a conquista, mas a manutenção da conquista. Aquele que está em pé que vigie para que não caia. Então, é manter isso daí. Essa manutenção do amor. Manutenção, né? Do amor. E isso se renova a cada dia e acho que se fortalece. Eu ousaria dizer isso, se fortalece. A cada ano que passa se fortalece, há mais respeito, há mais cumplicidade, há mais amor, né? Há mais cuidado um para com o outro. Não só porque a gente vai ficando velho, né? Mas há mais cuidado. Então isso é o que permanece, né? Uma época ele teve pressão alta antes da cirurgia que ele precisou fazer na pele, enfim. Mas enfim, não sei se você tinha falado ou não, mas ele estava aflito. Daniel... Não, eles sabem que eu fiz uma cirurgia, tive um câncer de pele, eu só não entrei em detalhe. Não, então, eu estou dizendo que ele estava aflito, claro, ele ficou com a pressão alta, eu fiquei também. Quer dizer, e hoje nenhum dos dois mais está tomando remédio para pressão. Porque mesmo que, né? Influencia, né? Influencia. Ele não tá bem. Ela tá feliz, me deixa feliz. Sim. Ela tá triste, me deixa triste. Então, quer dizer, você vibra nessa mesma pegada. Mas isso é fruto de paciência, de perseverança, de cumplicidade, de exercer o amor. E acaba sendo, é natural. Por isso que eu disse que a fórmula é simples e ao mesmo tempo é complicada. Porque quando você ama é natural tudo isso. Agora, se você não busca esse amor que tem que vir de Deus, os parâmetros são os parâmetros de Deus, inclusive falar de novo, né, Táticas de Guerra, fala sobre isso, tem todos os textos, é um manual de comportamento cristão, de vida cristã, então tudo tá lá mastigadinho, tem como você orar e orar em cima e procurar os textos e tudo mais. E eu só queria acrescentar que acabam não indo, a questão dos desenhos, as pessoas falam, não, meu filho não pode ver nada. Só ver coisa gospel, né? Pois você tá ali junto, né? E não tem nada demais, sabe? A gente tem que preservar a inocência. Deixa essa criança ser criança. Ser criança, claro. Era o coelhinho da Páscoa, você fazia o ninho do ovo. Então, o ovo. Deixa a criança ser criança. É uma fase tão legal. Pôr o presente na árvore e tudo. Sim, e assistir os desenhos, porque assim... Papai Noel, o Micael percebeu rápido. Ele sacou que era fake, que a barba era falsa. E como é que pode Papai Noel tá em todo quanto é shopping se só tinha um? Ele viu o desenho Expresso Polar, ele começou a pensar. Então ele percebeu que era fake. Aí a gente só confirmou aí, sim, é fake mesmo. Papai Noel é a gente mesmo que dá o presente. Mas era divertido, eu ficava até altas horas fazendo um pacote com uma fita, uma coisa mais elaborada, diferente. Então, assim, é divertido. Na verdade, é divertido. Eu ria junto com os desenhos lá. E não tinha nada demais, né? No final das contas, os desenhos muitas vezes são politicamente corretos. Eles mostram... a gente selecionava também, né? Sim, mas... Não, ele nunca assistiu a Xuxa, ele nunca assistiu nada disso. Ele assistia Discovery Kids, né? O Kiki Butovski. Os Padrinhos Mágicos, Era muito até engraçado, a gente se divertia também. Uma banda lá em casa, era tão escrachado que era divertido. Tinham dois meninos que andavam de skate também, Zick e Luther. Era muito bom aquilo ali. Eu me divertia também com aquilo. Eram umas piadas tão bobas, né? Que a gente ria.
Mas no final o desenho era politicamente correto, Sim. mesmo os de criança ainda menor, né? Caillou, ele era filho único, né? Aqueles desenhos que parecia de massinha, né? Que você fala, então são conceitos bons que passa o desenho de amizade, de respeito. Então assiste, gente, né? Vê o que seu filho tá vendo. Outra coisa que eu prestava muita atenção todo dia, como foi a escola, está tudo bem, aconteceu alguma coisa, do que você brincou. E o último ponto, a gente conversou sobre isso, negócio de alimentação. Poxa, você vai botar refrigerante dentro da mamadeira? Desde pequeno? Você só dá batata frita do McDonald's. Criança. Não é por aí, né? Então isso também faz parte. Você Aí dá vai banho. adoecer. Você dá banho, escova o dente, conversa, assiste os desenhos, conta história à noite, faz a lição de casa, estuda pra prova e, né, faz isso também. Eu cortava frutinha. Ele era todo dia para levar no tupperwarezinho, aí ele tinha uma amiguinha que gostoso. Que secava a frutinha dele. Aí eu mandava 2 tupperwarezinhos, então esse aqui é para Rafaela, esse é o seu. Igualzinho. Então lá ia, comia abacaxi, né? Ou então... E é isso. É isso, gente, tem que cuidar, infelizmente, você vai ter que fazer o arroz integral... Não é? Ela veio o telefone. Ela veio o telefone. Nunca toca esse telefone, gente. Nós estamos gravando, já é a terceira vez que eu tô tocando. Pois é. Tem que comer fruta, tem que comer cenoura com sal. Micael adorava. Verdade, uma cenourinha só com sal em cima, devorava a cenoura. Adorava. Coelhinho. Exatamente. Banana amassada. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas você vê seu filho saudável, você vê seu filho bem cuidado, ver ele crescendo, sendo elogiado pelas pessoas, pela educação que ele tem, né? Você tá lá para isso. Então, se não for para ser assim, então não tenha filho. Né? Não tem um monte de filhos. E se não for para ter harmonia dentro do lar, sabe, casou para quê? Quer dizer, você fez um juramento lindo lá no altar, não é isso? Na doença, na saúde. E a festa, a decoração, e aí no dia a dia? É aí que começa o casamento. Não é lá no altar quando você diz sim. O casamento começa quando você convive juntos. Aí começa para valer. Né? Aí começa para valer mesmo. É isso, galera. E a gente tem que se despojar, né, de tudo aquilo que pode fazer o casamento naufragar. Então, às vezes, tem que tirar o peso do barco. Tira a mágoa, né? Tira a falta de perdão, né? Às vezes tem que tirar a sogra, no bom sentido, sogra é bênção, mas você tem que ter harmonia, limites, tem que ter limites, estabelecer linhas de limite para que você tenha, né, uma vida saudável de casal e aprenda com os seus próprios erros também. Hoje, felizmente, a gente pode oferecer para o Micael muitas das coisas que eu não tive, que ela não teve, não estou falando materialmente, mas assim, em amor, em carinho, em respeito, em compreensão, em diálogo. Meu pai não falava comigo. Tipo assim, vou perder meu tempo em falar com adolescente, você não tem nada para dizer. Ou diziam coisas ofensivas, depreciava, né? Te magoa, que na verdade coloca um selo já em você, um rótulo, que você acaba carregando, né? Isso não deve ser feito com um filho. Você não pode rotular, você é isso, você é aquilo. Sim. Conversa. Porque existe aquela diferença, né? Seu quarto está bagunçado e você é um bagunceiro, né? Existe essa diferença. E no relacionamento de casal também. Às vezes eu vejo o marido tá sem emprego e a esposa cai em cima. Você é vagabundo, você não arruma trabalho, você é o provedor, você é isso. Quer dizer, como é que o cara tem estrutura emocional para conseguir se restabelecer, né? Com uma mulher que só deprecia, que só exige, só cobra, né? Então, quer dizer, soma junto, né? Soma junto, batalha junto, é isso aí. Então é isso aí, gente. Recado dado para vocês, sumariamos aqui em algumas poucas palavras, um pouquinho de vida de casal, submissão, autoridade, autoritarismo, relacionamento com filhos. Espero que tenha acrescentado, somado na sua vida, viu? Que Deus abençoe grandemente vocês e ótimo 2018 para todos nós. Tchau, tchau! Tchau! Vão atrapalhar. Deixa só um.
Olá pessoal, eu sou o Daniel Mastral e aqui estamos mais uma vez com a Isabela. Estou sem criança, eu vou deixar aí clicando, né? Era igual pra isso.